Graça e paz, igreja. Que bom que você está aqui. Quero saudar você também que está na sua casa, nos acompanhando aí, conectado a este culto, né? Nós estamos ainda nesse momento de restrição. Tantas pessoas que gostariam de estar aqui ainda precisam estar em casa. Então, nós queremos saudar com a mesma alegria que nós estamos aqui, você que está aí na sua casa e também você que está distante, né? Na verdade, a nossa transmissão online a partir de agora vai continuar. Nós seremos uma igreja sempre nos dois modelos agora, presencial e online, porque nós temos irmãos que nos acompanham no interior do estado, irmãos de outros estados, e nós queremos também saudá-los com bastante alegria. Aos nossos visitantes, mais uma vez, sejam bem-vindos. Vou só fazer uma correção, né? Sejam bem-vindos, porque tem um casal ali, tem um irmãozinho ali, né? E a dirigente aqui, sejam bem-vindas, porque disse que só tinha mulheres, né, irmão? Seja bem-vindo você, Deus o abençoe. Louva a Deus pela sua vida e por você que está nos visitando também, acompanhando aí. Estamos nessa segunda semana, queridos, de cultos presenciais, né? Nesse momento de ajuste, e trago aqui mais uma vez um abraço do nosso pastor, o pastor Elias, um desejo enorme de poder estar aqui, mas ele realmente precisa estar em casa para segurança devido à sua saúde, assim como outros irmãos. Mas o pastor vai estar aqui a partir da próxima semana, ele vai estar participando dos cultos de uma forma aí remota, né? De uma forma online. Eu vou já falar sobre isso. Essa semana, nós teremos na próxima quarta-feira o nosso culto de oração, também presencial, para aqueles que se inscreverem no link. E será um culto diferente, porque quem vai estar à frente são as nossas crianças. Então, o pessoal do Geração Vida vai estar conduzindo esse culto. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Continuamos com o nosso PG online, todas as quintas. Ainda não estamos orientando os PGs a se reunirem presencialmente. E o nosso culto do domingo, ele sofreu uma alteraçãozinha. Eu cheguei a dar esse spoiler no domingo passado. E confirmamos, então, porque a transição do culto das 17 para as 19 ficou bastante corrida. Ficou difícil. Então, a partir de agora, continuamos com 3 cultos, às 9, às 17 e às 19h30, tá certo? 9, 17 e 19h30. Eu quero convidar você, a partir do próximo domingo, nós vamos iniciar uma série de reflexões, uma série de mensagens baseada no livro de Neemias. Essa série nós estamos chamando de Recomeço, né? Não sei se o pessoal vai conseguir colocar aí, mas estamos chamando, tá aí, essa série de Recomeço. Nós estaremos juntos como igreja estudando esse lindo contexto do livro de Neemias, onde ele liderou o povo de Deus nesse processo de retomada, de recaminhada, né? Depois de tantos anos de cativeiro, depois de encontrar Jerusalém totalmente destruída, sem nada, eles precisaram voltar, depois de um tempo de afastamento, e recomeçar, reconstruir suas vidas. E nós estamos vivendo um tempo assim também, de recomeço, de retomada. Então estaremos juntos com a nossa igreja, junto com você, lendo e aprendendo de Deus sobre esse tempo bíblico e sobre essa mensagem para os nossos corações. Nos 3 cultos do domingo, 9, 17 e 19h30, teremos a mesma mensagem baseado nessa série para você que acompanha em casa, e o nosso pastor também vai estar participando, trazendo as reflexões em cima dessa série Recomeço. Hoje, diferente, por exemplo, do próximo domingo e do que foi o domingo passado, eu vou estar trazendo uma palavra muito direcionada para a igreja, voltada para esse momento que nós estamos passando. E essa mensagem só será agora às 9 horas. Então,
Você que está em casa aí nos acompanhando. Os 2 cultos de hoje, das 17 e das 19, seguirão outras mensagens. Então, mesmo você estando aqui hoje, se quiser acompanhar aí online o culto das 19h30, porque o das 17 não é transmitido, só aqui presencialmente, você também pode vir. Então, você pode fazer isso. Mas eu queria, igreja, refletir com vocês hoje no livro de Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 1. E quero trazer uma palavra hoje muito para a nossa igreja, tá? Vou falar aqui da nossa história e um pouco da nossa caminhada, trazendo assim uma palavra de orientação para esse momento que nós estamos vivenciando. Deixa eu só dar um aviso que eu esqueci do Congresso de Mulheres. Atenção, mulheres, Deus está fazendo uma grande obra aqui na vida das nossas mulheres, né? Através do trabalho do Conexão. Então, dias 14 e 15 de agosto, nós teremos o nosso Congresso de Mulheres. Está aí, Restaure, tá certo? Esse é o tema, Restaure. Você, mulher, pode participar desde já desse movimento. Entra lá no Instagram do Conexão Mulher. Tem devocionais só para você, que todos os dias são feitas e liberadas. Sempre uma palavra especial para você, mulher. Ela já tem camisa aí preparada e tem mulher que já está providenciando a sua camisa. Então, participe, se envolva nesse momento. Mas, irmãos, Deuteronômio, capítulo 1, é um texto especial na história do povo de Deus. Eu vou ler aqui e queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia. Você que está em casa, por favor, abra a sua Bíblia também. É importante que você acompanhe esse texto da palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 1. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, no Arabá, defronte de Suf, entre Parã e Tófel, Labã, Azerote e Dizaabe. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades-Barnea, pelo caminho dos montes de Seir. No 40º ano, no 1º dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e em Edrei derrotou Og, rei de Bazã, que habitava em Asterote. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. O Senhor, nosso Deus, disse-nos em Horebe: vocês ficaram bastante tempo nessa montanha. Levantem acampamento e avancem para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos na Arabá, nas montanhas, na Cefelá, no Neguebe e ao longo do litoral, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Ponho esta terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sobre juramento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. Naquela ocasião eu lhes disse: não posso levá-los sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe, conforme lhes prometeu. Mas como poderei levar sozinho as suas cargas, os seus problemas e as suas disputas? Escolham homens sábios, criteriosos, experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefes de vocês. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta, então convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, além de oficial para cada tribo. Naquela ocasião, ordenei aos juízes: atendam às demandas dos meus irmãos, dos seus irmãos, e julguem com justiça, não só as questões entre os seus compatriotas, mas também entre um israelita e um estrangeiro.
Não sejam parciais no julgamento, atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Naquela ocasião eu lhes ordenei tudo o que deveria fazer. Depois, conforme o Senhor, nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cades Barnea. Então eu lhes disse, se vocês chegaram à serra dos amorreus, a qual o Senhor nosso Deus nos dá, vejam, o Senhor nosso Deus põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo, nem desanimem. Vocês todos vieram dizer-me, mandemos alguns homens à nossa frente, em missão de reconhecimento da região, para que nos indique por qual caminho subiremos e quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e exploraram. Trouxeram alguns frutos da região, como o seguinte relato. Essa terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo, o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram, o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então eu lhes disse, não fiquem apavorados, não tenha medo deles. O Senhor, seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho, por todo o caminho que percorreram, até chegarem a este lugar. Apesar disso, verso 32, apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo, de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que deviam seguir. Amém, igreja? Até o verso 33, você pode baixar a sua cabeça? Pai, nós estamos diante da Tua palavra. E aqui, Senhor, nós queremos glorificar somente o Teu nome. E clamar, Espírito Santo de Deus, que Tu possa ministrar sobre nossas vidas. Somente o Senhor agora possa falar e ministrar sobre os nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Igreja, eu quero falar um pouco, pensar, refletir um pouco aqui com vocês sobre como enfrentar processos de mudanças nas nossas vidas. Mudança é uma coisa que assusta muito as pessoas. Porque toda mudança de contexto, ela mexe muito com a gente. A mudança em si, ela sempre vai provocar ou exigir de nós mudanças de vários aspectos. Na forma de pensar, de repente num hábito que nós tínhamos e não vamos mais poder ter. Há mudanças mais radicais que mexem com o lugar onde nós estávamos. Enfim, lidar com o processo de mudança é algo difícil e complicado. Eu, particularmente, no passado já sofri muito com isso. Eu era uma pessoa muito travada com relação à mudança. Eu gostava, desde do ambiente de casa, eu gostava que os móveis ficassem eternamente naquela posição. Então, se eu, chegando em casa, eu visse alguma coisa diferente, eu já ficava agoniado. Onde eu trabalhava, quando tinha algum processo de mudança, a área vai sair daqui, vai ficar ali, eu já ficava agoniado, porque eu gostava e me acostumava, eu criava raízes ao lugar que eu sentava, para onde eu ficava olhando, a parede que eu podia encostar. Então eu era muito assim, preso a essas coisas. Mas durante a minha vida, Deus me levou a precisar passar por vários momentos de mudança.
Eu trabalho numa empresa que muda o tempo todo, e muda de lugar, e muda de forma de trabalhar. E se eu não me adaptasse, eu já tinha saído de lá há muito tempo. Mas isso me ensinou muito. Ao longo desses anos, quase 10 anos que eu estou lá, já mudei várias vezes. E hoje, mudar para mim é algo muito normal. Eu não enfrento mais aquela dificuldade, eu não sofro. Deus tem me ensinado a criar raiz onde precisa ser criado raiz. Há valores, há pensamentos, mas não há coisas e formas. E eu confesso para os irmãos, eu passei a sofrer muito menos. Eu estou junto com minha família fechando um processo de mudança. A gente acabou de se mudar, estamos há uma semana. E eu e Ju, nós estamos casados há 12 anos, estávamos fazendo as contas. Essa foi a nossa 6ª mudança, né? Em 12 anos. É muita coisa. Se Deus quiser, foi a última. E nessa última, os móveis nem aguentavam mais. Você imagina, né? Sei que tem muita gente aqui que já passou por mudança, né? Quando você tem que transportar alguns, desmontar coisa. Essa última, eles já ficaram para trás porque disseram assim para a gente: não dá, chega. Então se virem aí como é que vocês vão fazer. Mas olha, enfrentar, eu sei que talvez isso para você seja algo muito difícil. Mas eu quero pensar um pouco com você que Deus, na história do povo dele, promoveu várias mudanças, vários processos de mudança. Isso mexia com o povo, claro. Em muitos momentos, essas mudanças foram oriundas de uma ação de Deus em oposição à rebeldia, né, do povo, à desobediência do povo. Em outros momentos, era um processo deliberado do Senhor a fazer aquilo que Ele queria fazer. Mas quando nós olhamos a história, nós vemos isso acontecendo muito, irmãos. Pense comigo desde lá de Abraão, quando Abraão estava lá quieto, com sua família lá, e vivendo a sua vida e bem estabelecido. E como é bom quando a gente consegue se estabelecer num lugar, ficar lá num momento acostumado. Nós temos um modelo mental de cabeça que nos leva a querer fazer as mesmas coisas todo dia. Por isso que é tão difícil mudar o hábito. Por isso que é tão difícil, para mim, eu sei que é para você também. Às vezes a gente está anos sem fazer uma atividade física, por exemplo, e a gente diz assim: a partir de amanhã eu vou. O seu modelo mental, a sua cabeça e o seu corpo vai dizer assim: você não vai. Porque faz anos que você não vai. E eu quero fazer a mesma coisa. É o que o nosso corpo e a nossa cabeça diz. E por isso é uma luta tão grande, mudar hábitos, estabelecer novas disciplinas. Eu quero todo dia, agora de noite, ler 1, 2, 3 capítulos da Bíblia. Vai conseguir um dia, no outro já não consegue. Depois já esqueceu do que prometeu. E você volta a fazer as mesmas coisas. Se você tinha o costume de assistir determinado programa de TV todo dia antes de dormir, você vai deixar de ler a Bíblia e quando vê, você está assistindo de novo aquele programa. Então é uma grande batalha vencer isso. Sair daquela que era a estabilidade, boa ou ruim. Porque a gente se acostuma até a coisa ruim. E aí Abraão estava quieto lá e Deus diz assim: Abraão, vou fazer de ti uma grande nação. Sai da tua terra, sai da tua parentela, se desvincula aí da tua família e tu vai para um lugar que eu vou te mostrar. Imagina isso na cabeça de Abraão, irmãos. Arruma as coisas, prepara a mala e sai andando, que eu vou dizer para onde você vai. Vê que processo difícil, que angústia de Abraão de um dia para o outro. Ter que passar por essa mudança. E Deus promove isso. Quando nós chegamos lá em Jacó, por exemplo, quando Jacó estava muito bem estabelecido, depois de passar por todo aquele processo, uma história linda de Jacó que nós conhecemos. Jacó que foi filho de Isaac e desde ali da sua casa cometeu erros, né, traiu seu irmão, seu pai, mentiu. Mas Deus faz um grande processo de restauração na vida dele. Ele se estabelece uma família e está lá muito bem. Até que vem uma grande fome, uma fome histórica ali, sobre a terra que Jacó vivia. E Jacó então é chamado para ir viver no Egito, onde ele, é claro, iria ter a grande alegria de reencontrar seu filho José, que Deus levanta como governador do Egito para não deixar o povo morrer de fome. Mas Jacó, depois de estar estabilizado, já de idade, o texto diz que ele tinha muita idade, tanto é que depois que ele chega no Egito, pouco tempo depois ele morre.
Mas imagine aquele homem de idade, devido a uma circunstância externa, uma fome muito grande. Jacó era um homem de posses, ele tinha dinheiro, ele tinha terras, mas é que estava faltando comida. E aí ele precisa passar por um grande processo de mudança e se mudar para o Egito. Devido à circunstância, Deus usa aquela circunstância para levar Jacó para o Egito. E enquanto José foi governador do Egito, foi bênção para o povo de Israel. Mas se você for lá ler o livro de Juízes, você vai ver que depois de José se levantou homens que não conheciam a Deus, e os hebreus que tinham migrado para o Egito para fugir da fome, se tornaram o quê? Escravos. Porque eles estavam crescendo muito, estavam se multiplicando, e o imperador então viu, esse povo já vai tomar o poder da gente dos egípcios. E escravizaram os hebreus, e começa o tempo de escravidão que nós tão bem conhecemos do Egito. Mas posso dizer para você, esse tempo demora tanto que as pessoas estavam acostumadas a viver no Egito. Cada um lá tinha o seu trabalho, era escravo em áreas diferentes, mas estavam acostumados. E aí Deus promove um grande momento de mudança. Quando ele chama Moisés e diz assim, agora você vai libertar o povo do Egito. O povo todo vai sair do Egito. Gente, nós estamos falando de milhares de pessoas. Não é um grupo desse daqui, não. Milhares de pessoas que tinham suas vidas, que estavam lá vivendo, e agora Deus usa Moisés e diz assim, sai todo mundo do Egito para uma terra nova que eu vou dar a vocês. É claro que essa é uma promessa muito boa, eu vou deixar de ser escravo aqui e vou para uma terra nova. Mas mesmo quando a gente está saindo para algo que a gente quer, as raízes que nós criamos nos deixam inseguros, mexe com a gente. É interessante que nesse processo, eu tenho brincado muito, nesse processo de mudança da minha família, nós saímos de onde a gente morava para outro lugar. E eu precisei vender onde a gente morava para poder pagar lá o lugar que a gente está. Isso ia acontecer bem casadinho assim, sabe? Mas sabe quando vem uma pandemia que muda tudo, tal, e seu planejamento? Enfim, a gente vendeu, teve que entregar onde estava e o que a gente ia morar não estava pronto ainda. Aí eu tive a alegria e o privilégio de ir morar na casa da minha sogra, que é uma bênção, tá certo, irmãos? E eu fui lá para passar 2 meses e nós passamos 7 meses. Eu fui para lá no dia 3 de dezembro e nós saímos de lá no início de julho agora. E é interessante que mesmo 7 meses ali, num lugar que não é o seu, que você não está tão, sabe, realizado de estar, porque eu estava com minha família atrapalhando ali a vida da minha sogra, indo para o nosso lugar, mas você fica meio reativo, porque queira ou não queira, meio que você já cria a raiz mais ou menos no lugar. É incrível a nossa cabeça. Então o povo estava saindo do Egito, deixando de ser escravo, para ir para uma terra farta que Deus estava dando a eles, mas ainda meio travado. E eles seguem uma caminhada no deserto que vocês conhecem, de 40 dias, até que chegam diante da terra. E aqui, nesse texto que nós lemos, de Deuteronômio 1, Moisés está lembrando esse dia. Porque aqui não são 40 dias depois, mas 40 anos depois. Você viu aqui no texto. Logo nos primeiros versículos aqui, no 40º ano. Por quê? Porque nós sabemos que quando o povo caminhou 40 dias no deserto, cheio de milagre, atravessaram o mar, viram o exército do faraó lá do Egito todo morrer, aquela cavalaria. O frio lá era tão grande à noite que Deus colocava uma coluna de fogo para aquecer eles. Veja que coisa incrível. E de manhã o sol do deserto era castigante. E Deus colocava uma nuvem constante sobre o sol para proteger eles. A comida, irmãos, caía do céu como um maná de Deus. Então o povo caminhou no deserto, mas nunca foi abandonado por Deus. Deus promove mudanças nas nossas vidas, e é verdade, nós sentimos medo, nós sentimos angústia, mas Ele nunca nos abandona nesses processos. Só que o povo caminha 40 dias e chega lá diante daquela terra. E aí parece que tudo desanda, né? Estavam diante daquilo que Deus queria dar. E aí o povo não acreditou, o povo não confiou, o povo se rebelou contra Deus. E aí Deus castigou aquele povo e promoveu na vida deles um outro processo de mudança. Deus disse assim: vocês não vão viver na terra,
vocês vão dar meia volta, voltar para o deserto e vão viver 40 anos no deserto. E era um novo processo de mudança, porque eles saíram do Egito e agora iam ter que aprender a viver constantemente num deserto, irmãos. Onde não se produz as coisas, onde o clima, a condição é muito difícil. E Deus, então, fez com que aquele povo, 40 anos, caminhasse no deserto, até que a geração incrédula morresse e somente os mais novos pudessem chegar. Eles arrodearam e começaram a caminhar 40 anos no deserto. E aí chegam, depois de 40 anos, de novo, na frente da terra. Vejam que momento interessante esse. Depois de sair do Egito e de passar por esse processo, de terem tido a oportunidade de entrar na terra e usufruir aquele momento, eles não entraram. Eles sofreram a consequência dos seus erros. Caminharam 40 anos e agora voltaram àquele ponto de novo. E esse capítulo 1 é quando Moisés agora está de novo diante da terra. E ele faz uma recapitulação, ele faz uma reprise, uma remontagem de tudo o que aconteceu. O que ele quer, na verdade, é mostrar para o povo a história e dizer assim para o povo: nós não podemos cometer os mesmos erros. E você acompanhou o capítulo, você viu que Moisés, ele faz algumas análises de como o povo sofreu no passado, por não saber vivenciar esse momento de mudança. Por não entender que mesmo na dificuldade da mudança, Deus nunca os tinha abandonado. Sabe, queridos, diante desses processos de mudança, há dois sentimentos que caminham lado a lado e nós precisamos ter muito cuidado com eles. É o medo e o desânimo. Porque um dos dois sempre vai chegar e vai puxar o outro. Quando a gente tem muito medo do futuro, das coisas que vão acontecer, quando a gente tem medo devido a essa insegurança, essa instabilidade, a gente fica desanimado. A gente perde a energia, parece que a força de ir em busca daquilo que nós não sabemos. Nós queremos muitas vezes o mapa pronto para correr atrás das coisas. Mas nem sempre Deus vai nos dar. Eu não sei dizer para você o que vai ser agora o pós-pandemia. Não sei qual será a real situação econômica do nosso país. Não sei o que vai ser da saúde, de tantos outros cenários. E essa insegurança e instabilidade vai mexendo com as pessoas. E quando você fica com medo dos dias de amanhã, você desanima com relação a vivenciá-los, a enfrentar os obstáculos e os desafios para chegar nele. Ou então você está desanimado diante das lutas e das dificuldades, e aí o que é que acontece? Você fica com medo. Com medo de não conseguir. Com medo de não chegar lá. Com medo de não, ser aquilo que já foi um dia. O medo e o desânimo vão sempre andar juntos. E nesses processos de mudanças que nós somos submetidos, eles tendem a nos atacar de uma forma muito intensa. Mas é interessante que em toda essa história que eu falei aqui para você, em cada processo desse, de mudança, que Deus promoveu ao seu povo, seja por consequência ou pela sua ação direta, Deus sempre trouxe uma palavra assim para o povo: não tenham medo. Em cada um desses momentos, quando chama Abraão, quando manda Jacó para o Egito, quando vai tirar o povo da escravidão do Egito, quando coloca o povo ali diante da terra, Deus diz assim: não tenham medo. Deus queria que o coração do povo se enchesse de esperança e de confiança, não no poder das suas mãos, mas da presença do próprio Deus na sua vida. Sabe, irmãos, quando você vê a cronologia que Moisés usa nesse livro de Deuteronômio, ele fala sobre mudanças importantes que aconteceram na vida do povo. Ele vai falar, por exemplo, você vê isso do verso 9 ao 18, naquela mudança de formato de liderança. Quando ele diz assim: olha, eu não estava suportando mais
cuidar de todos vocês. E aí, por uma orientação, e ele cria que era a orientação de Deus. Você conhece essa história, Êxodo 18. Deus usa o sogro de Moisés. E Moisés, então, estabelece uma estrutura de liderança no povo, onde ele bota líderes de 10, líderes de 50, líderes de 100, líderes de 1000, os chamados oficiais. E ali aquelas pessoas iriam ajudar Moisés a cuidar do povo e das pessoas. Ele vai falar isso desde o verso 9, né, quando ele começa a dizer: vocês cresceram muito, vocês eram muitos. E aí lá verso 16, ordenei, atendam às demandas dos seus irmãos, julguem com justiça. E até o verso 18 ele vai falar dessa mudança de formato de liderança, porque ele precisava dessa ajuda. Mas é importante que depois de falar sobre isso, Moisés então vai falar do erro que o povo cometeu há 40 anos atrás, estando naquele mesmo lugar diante da terra. E o que Moisés queria era dizer assim para o povo: gente, pelo amor de Deus, entrem na terra agora. Não se deixem levar por sentimentos, pensamentos, não. Confiem em Deus, não tenham medo, entrem na terra agora. Essa terra que Deus quer dar a vocês há 40 anos. 40 anos atrás, Deus colocou vocês aqui, a família de vocês aqui, para adentrar nessa terra. E por conta de falta de fé, de rebeldia, falta de confiança, vocês estão rodando aí 40 anos num deserto. Até que chegaram de novo aqui nesse ponto, e Moisés estava dizendo a esse povo: olha, não cometam os mesmos erros, mas entrem e experimentem aquilo que Deus quer dar para vocês. Mas sabe, irmãos, pegando esse contexto e essa parte que Moisés vai falar com o povo, eu quero falar sobre duas grandes lições. E de como nós devemos enfrentar esse processo de mudança. O primeiro ponto que eu quero falar com você é que a forma como você reage e se comporta diante do processo de mudança é fundamental para você passar por ele ou não. A forma como você reage e se comporta dentro desse processo vai ser fundamental naquilo que você vai passar por ele ou não, vai ficar enganchado nele. Você vai ficar enganchado assim na história. Moisés vai falar para o povo que quando o povo chega lá, e acho que faz umas 3 semanas eu preguei sobre isso aqui, Moisés pega 12 espias, 12 homens, e mandam ir olhar a terra. Vão olhar a terra, para ver se a terra é boa. Para ver se a estratégia aí já é: vão olhar a terra para ver se a terra é boa, a terra que Deus queria dar. Aí os homens foram lá e voltaram e disseram assim: a terra é incrível, a terra é perfeita, os frutos delas são gigantes. Mas tem um problema, a terra não está vazia lá esperando a gente não, tem um monte de gente que vive lá. E nós teremos que travar grandes batalhas para obter essa terra. Pronto. Isso aí tomou conta do coração das pessoas e rapidamente o medo desses obstáculos gerou a desconfiança, o medo, o desânimo. E o povo começou a murmurar e reclamar, sabe, dizer: não é isso não, está vendo, Deus trouxe a gente para aqui, não sei para quê. Sabe, queridos, quando nós iniciamos esse período de pandemia, meados lá do mês de março, foi interessante observar o comportamento de nós brasileiros aqui, né? Porque o brasileiro ele demora a acreditar nas coisas, certo? O mundo já estava todo caótico, o mundo já estava parando. Europa, Estados Unidos, né? O vírus fez um caminho interessante assim. E a gente aqui diz: não, mas aqui, sei lá, a gente achava que o sol, né? Tinha até algumas brincadeiras: o vírus não aguenta o sol do Brasil, não. Ah, não, mas aqui vai ser diferente e tal. E nós demoramos tanto
a acreditar nessa história da pandemia e do Covid, que nós não nos preparamos para isso. E fomos pegos de repente, no intervalo assim de 10 dias, o vírus chegando, pessoas sendo hospitalizadas e tudo parando. E foi interessante, porque rapidamente a gente saía conversando, eu conversei com muitos pastores, amigos, o que é que a gente vai fazer e agora? E a gente vendo as coisas parar em São Paulo, parar no Rio de Janeiro, Sudeste. E aí, de repente, chega aqui, e é quando todos nós começamos a acreditar nesse negócio. Porque antes a gente dizia assim, não, mas é igual a H1N1, é igual a outros, tal, isso não vai. Até que as primeiras pessoas começaram a ser hospitalizadas, e aí as primeiras pessoas começaram a morrer. E quando nós vimos pessoas próximas morrendo, é que parece que deu um estalo na nossa cabeça. Eita, é verdade mesmo. E quando todo mundo se viu obrigado a ficar preso dentro de casa para não sair e com medo de se contaminar. Então foi algo... E aí rapidamente, e eu digo não só as igrejas, mas de uma forma como um todo, a sociedade e nós como brasileiros tivemos que nos adaptar a um mundo não mais estabelecido por relações presenciais, porque estávamos todos presos dentro de casa. E tivemos que migrar, quase que obrigados imediatamente àquele que é o mundo online. Mas teve muita gente que disse assim, de jeito nenhum que eu não vou, que negócio é esse de conversar com os outros por aqui, eu nunca mexi nisso, eu nunca tive isso, não quero saber. Culto online, que isso é um absurdo. Teve gente que disse que é uma vergonha a igreja fechar, porque nós não obedecemos ao governo, nós obedecemos a Deus, então tem que abrir e fazer culto mesmo. Porque não existe esse negócio de assistir um culto pelo celular, assistir um culto pela TV, Deus não está nisso. Porque em processos de mudança, sabe, quando ela nos incomoda, quando ela mexe com a gente, quando ela vai mudar o nosso comportamento, a gente tem meio que como um aspecto defensivo, uma reatividade de querer combater aquilo, e de não acreditar, e de tentar se enganar, dizendo, não, isso não vai acontecer. E eu lembro, eu até brinco com algumas pessoas que o povo ficava dizendo assim, vai durar uma semana, já tem um remédio aí, a vacina vão fazer rapidinho, fica tranquilo. Só que os dias foram passando, as semanas e os meses, e cada frase reativa que nós tínhamos, nós tivemos que quebrar nesse caminho. E quem não gostava de usar celular teve que usar. Quem não gostava e não se adaptava ao mundo online teve que entrar no mundo online. A nossa igreja aqui teve que se habituar a todo um modelo de uma plataforma online. E não dava, irmãos, para simplesmente cruzar os braços e dizer assim, não, eu não vou participar disso não. Quando tudo isso passar, eu volto. Achando que vai voltar a ser tudo como era antes. Os processos de mudança que acontecem na nossa vida, eles vão acontecer, independente se você vai querer vivenciar ele ou não. O que acontece é que você pode sofrer menos, buscando se adaptar e vivenciar e tentar entender esse novo molde. Deus nos fez pessoas inteligentes, capazes de se adaptar a diferentes contextos. Isso não é um privilégio do camaleão lá, não. Então não dá, sabe, para a gente ficar lá travado, porque a gente só vai perder de vivenciar aquilo que Deus tem hoje para nós. O povo cometeu um grande erro há 40 anos atrás desse momento aqui, porque eles começaram a desejar o Egito. Diante da terra que Deus queria dar, do novo tempo que Deus queria dar. Mas que eles não sabiam como ia ser, que eles sabiam que iam ter que enfrentar dificuldades. Sabe o que eles disseram? A gente queria voltar para o Egito lá. E eu acho que eu falei sobre isso aqui na semana passada. Cuidado. Porque se a lembrança do passado se tornar um desejo constante na sua vida, você vai deixar de viver sempre o que Deus tem para você hoje.
nós não apagamos as lembranças do passado. Mas se não é apenas uma lembrança e uma compreensão de que passou, se for um desejo de querer voltar a estar lá o tempo todo, você nunca vai estar aqui no hoje e você nunca vai poder desfrutar o que Deus quer fazer na sua vida hoje. Eu sei que muitas vezes os processos de mudança eles trazem perdas. Eles trazem situações que aparentemente são muito mais difíceis do que aquela que nós estávamos. Talvez eu esteja falando para você e você está dizendo assim, mas André, antes da pandemia eu tinha tudo e eu perdi muita coisa. Como não olhar e querer aquele passado de volta? E eu falava isso ontem com uma pessoa que passou por um processo, não desse da pandemia, mas na vida dela. Ela passou por um processo que mudou muito a vida dela hoje. E eu dizia assim, é preciso ter fé. Por isso que não é fácil. E por isso que não é para o mundo, é para aqueles que conhecem a Deus e sua palavra. É preciso ter fé para crer que mesmo numa circunstância aparentemente bem mais difícil, Deus pode fazer você mais feliz e mais realizado do que você era no passado. Porque não é uma ação humana, não é um plano falível humano, mas é a ação de um Deus que tem tudo nas suas mãos. Inclusive a história, o tempo, as circunstâncias. Então mesmo se você olha hoje e vê que no passado você era muito mais feliz, no passado você tinha muito mais, e Deus lhe levou a passar por um processo de mudança na sua vida, que hoje você está com recursos bem mais escassos, numa situação bem mais difícil, creia, Deus pode trazer sobre a sua vida e seu coração uma realidade muito mais abençoada do que você já viveu na sua história. Sabe com quem aconteceu isso? Com Jó. Não foi? Jó perdeu filhos, Jó perdeu toda a sua riqueza, Jó perdeu a saúde. E ficou com seu corpo todo destruído. E quem olha só o início da história de Jó diz assim, eu não vou nem ler o fim dessa história, porque esse homem vai ter com certeza uma vida desgraçada. Aí deixa de ler o capítulo 42 de Jó, quando o próprio Jó vai dizer que o que ele aprendeu de Deus, quando ele diz assim, olha, hoje eu sei que todos os teus planos e propósitos são perfeitos e que todos vão se cumprir. E no final ali do capítulo 42 vai dizer que a vida de Jó foi muito mais abençoada no final do que no início. Isso foge à nossa compreensão, foge à nossa capacidade humana, por isso é de Deus, irmãos. E Moisés vai dizer isso ao povo, o povo ficou, desejando o Egito, o povo ficou blasfemando. Não deixe a lembrança do passado se tornar um constante desejo. Mas peça para Deus abrir os seus olhos para aquilo que está diante de você. E para o caminho que está diante de você. E confie que esse caminho vai ser o melhor na sua vida. Mas o segundo ponto, irmãos, que eu quero falar. Lembre aí o primeiro, a forma como você reage e se comporta vai determinar a maneira como você enfrenta isso, esse processo de mudança. Mas o segundo ponto que eu quero dizer é que a voz que você vai ouvir, ela terá o poder de determinar aquilo que estará no seu coração nessa mudança. A voz que você vai ouvir, ela terá o poder de determinar aquilo que estará no seu coração durante e depois dessa mudança. Sabe por quê? Porque muitas vozes surgem. Diante das mudanças que nós vivemos, muitas vozes surgem. Vozes pessimistas. Vozes que querem rapidamente dar um diagnóstico. Quantas vezes você está passando por um processo de mudança, um processo difícil na sua vida, aí vem aquele profeta já dizer o que é que está acontecendo. Ah, irmão, é isso na sua vida, fique tranquilo que vai acontecer isso. E até hoje não aconteceu. Porque, infelizmente, no meio do povo de Deus, se levanta um monte de falso profeta, que Deus não fala nada para eles, mas eles chegam na vida da gente e começam a dizer, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. E muitas vezes isso só aumenta a sua dor e o seu sofrimento. Porque as pessoas brincam de fazer profecias divinas, e você
que está num momento difícil, ansiando por uma resposta, vai e acredita. E aí não acontece. E muitas vezes você bota a culpa, sabe em quem? Em Deus. E Deus não tem nada a ver com aquela profecia. Muitas vozes surgem e o inimigo usa de muitas artimanhas e muitos artifícios. Essas vozes surgem, sabe, para nos destruir, para nos diminuir, para nos desanimar. Mas como eu falei, para cada momento desse da história, para cada momento de mudança na nossa vida, Deus sempre trouxe a mensagem, não tenha medo. Veja o que Moisés fala no verso 29. No verso 29 do capítulo 1. Cadê aqui? Verso 29. Então eu lhes disse, não fiquem apavorados, não tenha medo deles. O Senhor, seu Deus, está indo à frente de vocês e lutará por vocês, diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto, vocês viram como o Senhor, seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram, até chegarem a este lugar. Verso 32, apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus. Moisés diz que há 40 anos atrás ele falou isso para o povo. Não tenham medo, confiem no Senhor. Vocês viram nessa caminhada o quanto ele fez. Mas o povo preferiu não dar ouvidos a Deus, não dar ouvidos a Moisés, seu líder, para dar ouvido a outras vozes. E aí eu quero chamar a sua atenção para o verso 27 e 28. Para você que está em casa também, como um dos pontos mais importantes dessa mensagem que eu quero trazer hoje para a igreja, irmãos. A partir do verso 26, diz assim: vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Se tem uma coisa que eu queria deixar no seu coração hoje, e se você quiser, sabe, dar um tema geral a essa palavra, a palavra que eu quero dar para você, e para você que está em casa nos acompanhando, é: fuja das tendas. Fuja das tendas. Porque essas tendas, elas destruíram muitas vezes a vida do povo de Deus na história. E continuam destruindo hoje vida de famílias, instituições e igrejas. Sabe o que Moisés diz? Moisés diz assim: olha, Deus fez tudo isso estava diante de vocês. Mas vocês queixaram-se onde? Queixaram-se para Moisés? Queixaram-se lá, falando com Deus e buscando a orientação de Moisés? Não. Eles queixaram-se onde? Nas tendas. Eles queixaram-se onde não vai se resolver problema nenhum. Eles queixaram-se para quem não podia ajudar em nada. Sabe aquelas pessoas que não falam com quem tem que falar, que não tira dúvida com quem tem que tirar, mas chega na tenda e começa a fazer diagnóstico errado. E começa então a desconstruir algo que eles nem sabem exatamente como é. E aí na tenda a gente sempre chama um, sempre chama outro. Nossa, como isso acontece, irmãos? Às vezes dentro de casa, o casal não está bem, aí um pergunta para o outro: está acontecendo alguma coisa? Não, não está acontecendo nada. Você quer falar alguma coisa? Não, não quero falar nada. E aí quando cada um vai para o seu dia a dia, busca tendas com amigos, com pessoas que não podem ajudar, e mete o pau no relacionamento, e fala mal da esposa, fala mal do marido. Em vez de falar no ambiente de construção, no ambiente de cura, não, vai falar em outros ambientes. Quantas vezes nas empresas o líder vai lá e faz uma reunião, junta um time, pode ser um momento difícil. E aí, pessoal, vai acontecer isso, tá certo?
Tá certo, beleza. O chefe sai, aí se formam as tendas, sabe? No cafezinho, no corredor. Você que é ali na frente da liderança disse, conte comigo, é isso mesmo, tal. Quando você vai para o canto ali, mete o pau, esse chefe sabe de nada, essa empresa não presta. Conversas na tenda, quando nós não falamos de uma forma para construir, com aqueles que podem nos orientar e nos ajudar. Infelizmente isso acontece no povo de Deus também, aconteceu em toda a história. Moisés orientava, dava orientação, dizia, vai ser assim, assim. Olha, Deus está direcionando para isso. Todo mundo dizia, amém, Moisés. E quando voltavam para as suas tendas, seus grupos de WhatsApp, suas conversas de canto de calçada, malhavam Moisés, malhavam o plano de Deus. Irmão, quem conversa na tenda não quer construir, quer destruir. Quem conversa na tenda não quer construir, quer destruir. Moisés diz, vocês conversavam nas suas tendas. E outra coisa, quem conversa na tenda faz o diagnóstico errado da verdade. Porque se você ver aqui, você vai ver que eles começaram a dizer, olha, o povo lá daquela terra eram gigantes, os muros das cidades batiam no céu. Sabe, não tem aquele cara aí folclórico aí da TV que diz assim, eu aumento, né? Mas eu aumento, mas não invento. Porque tudo bem, vamos dizer que eles chegaram lá e viram os exércitos poderosos, mas muro que bate no céu, meu irmão. Mas eles falavam isso para desanimar mais o povo. Posso dar um exemplo para vocês de um exagero assim? E eu estou abrindo meu coração para vocês, tá bom, irmãos? E em todas as minhas palavras, por favor, coloque amor nelas. É que se você olhar para a nossa igreja, o nosso templo aqui interno que mudou, tem 3 paredes cinza e uma que cor. Mas você sabe o que algumas pessoas dizem? A igreja está? Como? Rapaz, você viu a igreja? Está toda preta, meu irmão. A igreja está toda preta. A gente entra lá e nem consegue ver, velho. Está barroando. E eu estou vendo a igreja. Eu sou daltônico, tá, gente? Quem me conhece aqui de anos sabe. Mas eu estou vendo diferença nas cores, tá certo? Queridos, na nossa história, nós passamos por muitas mudanças. Eu conversava ontem, antes de estar aqui, eu ontem estava com o pastor Elias na casa dele. E conversava sobre isso, para poder trazer essa palavra aqui. E na nossa história, nós passamos por vários momentos de mudança. Graças a Deus, o nosso pastor tem um coração assim corajoso para dar os passos que precisam ser dados. Eu lembro-me ainda muito novo, mas lembro lá atrás, quando nós tínhamos a chamada Escola Bíblica Dominical. E o pastor participou de alguns congressos e foi tocado por Deus e voltou mudando para discipulado. Olha, e quando você vai na essência da coisa, a gente ia deixar de ter aquele professor e os alunos para todo mundo participar. A gente só ia mudar a forma de sentar. É que lá atrás as aulas aconteciam como está aqui, um professor e vários alunos, e o pastor disse assim, não, a partir de agora não é mais escola não, é discipulado, vamos fazer um círculo. Todo mundo vai poder aprender e todo mundo vai poder falar. Nossa. Foi um monte de gente para a tenda. Ah, que absurdo, está acabando com a escola bíblica, não sei o quê, a igreja está deixando. Um monte de gente vai para as tendas conversar. Ninguém fala com o pastor, mas vai para a tenda conversar. Mas graças a Deus nós passamos e vivenciamos. No ano de 2015, há 5 anos atrás, nós passamos por uma mudança pesada na nossa estrutura. Nós éramos uma igreja muito forte naquilo que nós chamamos de uma estrutura verticalizada de ministérios. Várias organizações. Mas o que nos transformava numa igreja muito dependente da estrutura física. Tudo o que acontecia aqui. Reunião dos homens, aqui. Reunião das mulheres, das crianças, tudo era aqui. A gente tinha uma briga de agenda.
porque não tinha espaço para todo mundo. E Deus, pela sua misericórdia, anos antes de 2015, já veio nos quebrando e nos deu a coragem de, como igreja, conseguir romper. Não com uma estrutura errada, não. Foi uma estrutura bênção na nossa história. Mas para uma estrutura em que nós quebramos tudo o que acontecia aqui. Para acontecer aonde? Nas casas. E quando isso aconteceu, em 2015, a gente fez aqui, eu lembro hoje, no mês de julho, exatamente 5 anos atrás, eu preguei aqui sobre Moisés na sarça ardente. Tenho toda a mensagem na minha cabeça. E ali nós chamamos o culto da virada. Uma virada de chave. Nós somos, a partir de agora, não a igreja presa a essa estrutura, mas uma igreja em pequenos grupos, uma igreja nas casas. E eu já falei isso na pandemia. Eu não sabia que Deus estava nos preparando para esse momento. E eu louvo a Ele por causa disso. Porque, infelizmente, as igrejas, cujas suas estruturas dependiam exclusivamente daquilo que acontecia aqui, a verdade é que elas sofreram muito mais, irmãos. Sofreram muito mais. E hoje, pós-pandemia, vão começar a se organizar fora. Sabe por quê? Porque a gente não pode santificar parede. A gente não pode santificar teto, chão. Fazer isso é um pecado. Porque lá no passado a presença de Deus era manifesta no templo. Mas Jesus Cristo morreu na cruz. O véu se rasgou e Ele nos deu livre acesso. A partir desse momento, o templo somos nós. O próprio Deus diz que não habita em parede construída por homem. Ele habita no meu e no seu coração. Então isso aqui é um salão onde nós celebramos e cultuamos a Deus. Porque a igreja é eu e você. O templo é o meu e o seu coração. E às vezes, por influência da história e da cultura, nós santificamos mais essa estrutura do que essa. Estamos mais preocupados com isso do que com o nosso coração, que é onde Deus verdadeiramente habita. E graças a Deus, nós nos tornamos uma igreja nas casas. Coragem para mudar, coragem para olhar a terra adiante e não retroceder. E quantos irmãos chegaram na nossa igreja por conta dos pequenos grupos? Talvez eu estou falando aqui e você faz parte desses irmãos que foram alcançados por conta de um PG. E o PG é vivo. O PG não para. Ontem teve conversão lá, não foi, Carol? Ontem teve conversão das pessoas lá do PG de Carol. Uma vida se entregou a Cristo. Porque PG é isso. Não depende de uma estrutura, não depende de nada. As pessoas estão se reunindo online, as pessoas continuam conectadas. Não precisa ter uma reunião física aqui, todo mundo sentado. Então, queridos, todas as mudanças que nós vivenciamos nessa história e temos vivenciado e vamos continuar vivenciando é isso. É buscando o crescimento de Deus, é buscando a direção de Deus, aquilo de novo que o Senhor tem para nós. É verdade que nós também buscamos fazer o melhor para Deus. Sem orgulho, sabe? Sem querer ser melhor do que os outros. Sem arrogância. Mas nós queremos dar o melhor para Deus e para a nossa comunidade aqui. Quando nós compramos esse espaço, isso aqui era um grande galpão, né? Quem é de anos lá atrás lembra, que você olhar de fora você vê que é uma estrutura, era uma estrutura metálica, toda desorganizada. Isso aqui era um depósito de cerveja, gente, um depósito de bebida. E a gente veio para cá sem condição de fazer nada, botamos as cadeiras, fizemos uma plataforma de cimento aqui e começamos os cultos. E quem é de lá de trás lembra que todo domingo de manhã passava mal de 2 a 3 pessoas. As nossas enfermeiras tinham muito trabalho, porque era uma bolha de calor enorme aqui no domingo de manhã. Mas, nossa, era uma benção. Mas aí Deus foi nos movendo para a gente fazer um ambiente melhor. E aí veio a grande pergunta, vamos fazer o teto? E aí se levantou um monte de gente. Vamos fazer de PVC, pastor. Igual não tem os postos de gasolina lá, é tudo de PVC. Vamos botar um PVC aqui.
E a gente dizia, pessoal, não dá para ser um PVC, porque isso aqui é um ambiente de som, de música. Você já foi para algum teatro, irmão, e era PVC? Pá! Você já foi num cinema e era PVC? E alguém vai dizer assim, mas isso aqui não é teatro nem cinema, isso aqui é o templo do Senhor. Eu sei, meu irmão. Mas é um lugar onde você precisa me ouvir bem. É um lugar onde música é cantada. E nós precisávamos de uma coisa acústica, de um tratamento. Como é bom estar hoje aqui e ouvir bem, né, irmãos? É interessante que muitos músicos que vêm aqui são encantados com a nossa igreja. E eu não falo isso com orgulho, não. É porque a missão da igreja é pregar a palavra. Imagina estar num ambiente que eu estou falando aqui e você está agoniado. Antigamente era assim, quando a gente não tinha um forro. Quem estava lá atrás não entendia o que a gente estava falando aqui, não. O som se misturava, era uma bagunça. O som não tinha para onde ir. O pastor Guilherme da Ponte, um amigo de coração, nós temos tido bastante contato nesse período. Ele sempre brinca comigo, ele disse que a nossa igreja é a igreja mais bem preparada do Recife. E todo canto que eu chego ele tira essa onda, porque ele veio uma vez aqui e ele ficou encantado com o som, de como o som chega suave para a gente. Mas para convencer as pessoas de que era preciso fazer. Esse teto bonitinho assim, irmão, com essa curva, não é estética não. Isso é acústico. Porque isso faz com que, tá vendo Nai aqui na primeira cadeira, ela escuta a mesma coisa que a irmã Dulce ali na última cadeira. E nós tínhamos um cara aqui especialista em fazer coisa acústica e com muito trabalho nós fizemos. Mas teve um monte de gente na tenda reclamando e dizendo que era para a gente botar PVC. Quando a gente foi botar o teto, estava na moda de surgir os porcelanatos. Porcelanato hoje já é comum, mas estava surgindo os porcelanatos. Aí, de novo, o povo, vamos botar porcelanato aqui na igreja. Aí a gente disse, rapaz, vai ser tanto estouro, tanta gente vai cair. Povo idoso. E outra coisa, o porcelanato é um espelho, o som bate e sobe, bate e sobe. Ia ser uma confusão de som. Aí o cara lá, o especialista, o Hartmann, disse assim, a gente tem que botar um piso acústico. Oxi, o povo doida. Se revolta. Que absurdo. Mas você sabe por que o som hoje não se dispersa? Porque o chão faz assim, ó. Esse chão aí que a gente está pisando, ele tem o papel de puxar o som. Por isso que o som fica assim. Tá vendo esses difusores aí de lado? Isso não é estética não, porque pela gente era uma parede direta. Isso aí é acústico, para o som não bater na parede e ir para um lugar errado. Ele vai e joga para o som. Tudo isso faz parte de um projeto acústico. A gente até botou uns versículos para ficar mais agradável para você. Então, a gente sempre buscou fazer o melhor para Deus, irmãos. Sabe? Sem querer ser melhor do que nada, mas porque nós temos a missão de comunicar como igreja. Para que você chegue aqui, fique feliz e fique tranquilo. E aí chegou a parede preta. Do fundo, uma parede preta, tá certo? A igreja não está toda preta, não. Uma parede preta. E durante as transmissões, quando nós deixamos de ser uma igreja presencial para ser online, eu sei que os irmãos acompanharam isso. Chegou um momento que a gente jogou um forro preto por trás. Assustou as pessoas, perguntaram se a igreja estava toda preta. Mas aí a gente jogou a iluminação e todo mundo começou a gostar, né? Mas não é que ficou melhor mesmo? Não é que ficou legal? Porque tem todo um aspecto, eu não vou entrar aqui, mas tem todo um aspecto técnico. Para quem está em casa, o fundo preto é muito melhor, em termos de transmissão. Por causa de luz, o branco chama a luz, né? O branco reflete aquela luz, ficava um monte de sombra. O preto não, o preto dá foco ao que está na frente dele. E eu não sei você, para mim que estou aqui também eu acho melhor do que, não só para quem está em casa assistindo. Mas tudo que nós fazemos aqui é para dar o melhor para Deus e somente debaixo da direção dele. Colocamos mensagens na parede para que isso fique cravado no nosso coração. Ali estão os nossos pilares. Nós somos casa por quê? Porque nós cuidamos, nós amamos, nós servimos e adoramos. Nós queremos deixar claro que somos uma igreja assim, pautada na Bíblia, uma igreja reformada, mas uma igreja que não perde a capacidade de se conectar com a comunidade que ela está inserida.
Porque senão, irmãos, a gente fica numa teologia seca, que não foi a de Jesus, mas numa teologia seca, que só faz expulsar as pessoas e não levá-las para Cristo. Tem a teologia da igreja preta. Pode procurar lá. Infelizmente, os nossos seminários hoje, eles não estão mais formando, sabe, pastores e teólogos que gostam de ir para o campo missionário, que gostam de evangelizar, que gostam de visitar, de estar na rua, de estar com o povo, não. Parece que só se levanta teólogo para dizer o que existe de errado nas igrejas hoje. E um monte de gente morrendo e indo para o inferno. E esse não é o nosso papel como igreja. Mas a palavra que eu quero trazer para você é que você faz parte dessa família e dessa comunidade. E na hora que você tiver alguma dúvida, na hora que você tiver, sabe, descontente, não vá para as tendas, irmãos. Mas procure o pastor, me procure, ligue para o pastor Elias, pode ligar sim para o pastor Elias, pode me ligar, pode me procurar, marca ali com o Carol, fala com os nossos pastores, que você vai receber a orientação, a direção, o porquê de cada coisa. Porque o que nós queremos é ser uma igreja diferente, e é verdade, nós queremos ser uma igreja diferente. Nós pintamos, botamos textos para que você se sinta mais aconchegante aqui, para que seja um ambiente. Porque é isso que a gente quer, que cada culto, gente, seja uma experiência profunda com Deus. Seja algo especial. Tem uma pergunta que muita gente se faz. Muita gente vai nas tendas fazer um ao outro, mas que pouca gente me pergunta, eu fico até triste. Porque eu fico feliz quando uma pessoa vem, às vezes ela já vem assim, pastor, mas isso está acontecendo, e a gente explica, fala, e ela sai com o coração tão mais em paz, tranquilo, porque quando a gente sabe a verdade, quando a gente não fica ouvindo conversa de tenda, sabe, com diagnósticos errados, a gente fica em paz no nosso coração. E tem, por exemplo, muita gente que pergunta, mas por que a nossa igreja começou a apagar a luz no louvor? Que história é essa, né? Você já se perguntou isso ou não, irmão? Tem gente que já se perguntou. Rapaz, que história é essa que a nossa igreja está apagando a luz, está diminuindo a luz na hora do louvor? Isso é invenção? É modismo? A igreja agora quer se parecer com a igreja A, B e C. Não, irmãos. Que tudo que nós fazemos está diretamente relacionado à nossa identidade, naquilo que nós cremos e que Deus nos direciona. O que nós queremos é que cada culto seja uma experiência única para você. E quando nós diminuímos as luzes, é para você não ficar preocupado com quem está do seu lado. E para você focar aquilo que está na sua frente, o altar, a música, a letra, e que você tenha um tempo de intimidade para isso. Quando você vai em ambientes assim mais fechados, você vai ver que eles são escuros, para você olhar uma tela, para você focar o que está acontecendo. E o objetivo daquele é esse mesmo, é dar um foco ao que precisa ter foco. Sabe o que é interessante? Quando nós fazemos aqui trabalhos voltados para a área de restauração, por exemplo, no Rever, como a gente tem, nos encontros, como a gente tem, e nós queremos levar as pessoas a um momento de restauração, de cura e de ministração, sabe o que a gente faz? A gente diminui a luz, a gente pede para eles fecharem os olhos e a gente bota uma música. Por quê? Porque a gente quer que a pessoa se conecte àquele momento. A gente quer que a pessoa vivencie com intensidade aquele momento. Não é psicoterapia também não. Mas é promover um ambiente terapêutico onde você vivencia ali uma experiência só você e Deus. Então sim, nós diminuímos as luzes para você se desligar do que está acontecendo ao seu redor e ter um momento ali exclusivo com o Senhor na sua vida. Mas tudo isso faz parte dessa caminhada e desse crescimento. E o que eu quero dizer para você é não vá para a tenda, mas venha para cá, vivencie. Sabe, tem pessoas novas que estão
se dispondo a participar desse momento, a vivenciar esse momento novo como igreja. Nós queremos ser uma igreja aconchegante. O pessoal da recepção tem trabalhado muito com M. A gente está formando aí o pessoal do trânsito que já está trabalhando. É interessante que o pessoal do trânsito aprendeu uma coisa muito legal com a igreja de Alphaville, lá de São Paulo, do pastor Sidney. É uma igreja grande. E o que é que eles fazem? Os mais antigos da igreja deixam os carros mais distantes, porque os espaços perto da igreja ficam para os visitantes. A pessoa está chegando, ela vai se sentir bem. E aí o pessoal fez umas placas assim para visitantes, segurando algumas vagas aqui. E eu sei que tem irmão que deve ter ficado com raiva, porque queria botar o carro aqui perto e tinha uma placa lá, visitante. Ah, mas estão tratando os visitantes melhor do que eu. Não, não é isso. É só uma forma de dizer a você, visitante, seja bem-vindo à nossa comunidade. Nós estamos prontos aqui para amar você. E para conectar você, a pessoa que pode mudar e transformar completamente a sua vida. Jesus Cristo. Esse é o nosso papel como igreja. Eu tenho dito, gente, não vamos ser a mesma igreja. Não vamos voltar atrás. Não vamos desejar o Egito de jeito nenhum. Nós amamos e respeitamos a nossa história. E tudo que Deus colocou na nossa história foi bênção e nos trouxe até aqui. Mas nós estamos diante da terra e nós queremos seguir em frente. Nós queremos viver o que Deus tem. Nós queremos ser uma família, ser verdadeiramente uma casa. Ser verdadeiramente uma casa. Cadê o louvor aqui para a gente encerrar? É interessante que o livro de Deuteronômio, ele é todo esse momento em que Moisés faz essa recapitulação. Mas para aquele novo momento, Moisés vai dizer de novo, você vai ver, depois você vê isso em casa, Deuteronômio 31. Moisés diz mais uma vez, olha, 40 anos atrás eu falei isso, vocês não ouviram. Mas 40 anos depois eu estou aqui, vocês estão diante da terra de novo. E eu vou dizer a mesma coisa, não tenham medo. Tenham coragem, porque eu estarei com vocês. Moisés diz, Deus estará na frente de vocês e Ele lutará por vós. Amém, irmãos? Você quer vivenciar aquilo que Deus tem? Aquilo que de novo o Senhor tem? Você quer ser essa igreja nova? Vamos cantar? Fica de pé. Vamos cantar que nós seremos essa igreja. O nosso papel é ir. Olha, o povo de Israel falhou porque eles pararam. Não é a bênção não, tá? Eu vou. O povo de Deus parou. E aí eles deixaram de ir, eles deixaram de seguir, pararam e começaram a pensar, foram para as tendas, ficaram conversando o que não deviam um com o outro. E aí eles deixaram de ir. E a igreja não pode parar. A igreja segue firme. Ela vai em frente. E esse é o nosso papel.